Fala, gente. Fala, gente. Boa noite. Esperar meu irmão entrar aqui. Oi. O som tá bom? Dá pra escutar bem? O som tá bom? Tá dando pra escutar bem? Tá dando pra ver bem? Como que tá aí? E aí, Kaique? Tô em casa, papai. Tô em casa. Esperar meu irmão entrar aqui. Aí eu já vou chamar ele. A gente vai fazer uma live bem construtiva hoje, com uns assuntos bem legal. Falando um pouco aí da economia, das finanças, de algumas estratégias. Deixa eu já até colocar um tema aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Dicas e estratégias. Vai. Como que fixa aqui? Eu sempre apanho. Ué, fixei. Deixa só meu irmão entrar. Deixa eu ver aqui os comentários. É o filtro, pai, ó. Deixar bonitinho, né? O olho tá estranho, calma aí. Deixa eu só ver se meu irmão entrou aqui. Cadê? Pronto. Aí, melhorou? Oi, gente, tudo bom? Boa noite pra todo mundo que tá entrando aí agora. Pronto. Mostra o shape. Gente, saudade, né, de sair. Eu não sei nem que dia mais da quarentena eu tô. Tá complicado. Se Deus quiser, vai passar logo. E aí, Marinha, tudo bom? Um beijo pra você. Raiza. Esperando meu irmão entrar aqui, que eu já vou chamar ele. Fiz umas anotações pra vocês entenderem. Eu vou fazer umas perguntas. Uma galera já mandou umas perguntas pra mim na caixinha, né? Eu anotei aqui pra fazer as perguntas pro meu irmão. E depois eu vou abrir os comentários pra galera que quiser perguntar também, tirar alguma dúvida. Então quem estiver acompanhando aí, fica ligado. Bora, ó, da Argentina, tamo junto, hermano. Fera demais. Esperando meu irmão entrar aqui, já ele deve estar entrando. E amanhã tem Marília Mendonça, hein, gente? Vocês viram? Você é louco.
Preparado pra Marília Mendonça amanhã? Cadê meu irmão? Deixa eu ver se ele entrou aqui, calma aí. Ô Lu, se você estiver na live, manda... Comenta aí pra eu poder te chamar que eu não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui. Ele já mandou mensagem aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Aqui, vamos lá. Boa, e aí? Bem? E aí, boa Tranquilo? noite para todo mundo aí, tranquilo. Boa. Estamos aqui de quarentena também. Então, pô, foi massa essa ideia que a gente teve. Gente, esse daí é o meu irmão, Luciano, vou apresentar ele para vocês. Ele é planejador financeiro, ele é sócio e proprietário da GFI. A GFI hoje é uma das maiores empresas aí nacional de planejamento financeiro. Então, ele é uma das pessoas assim que sempre me orienta na vida, um monte de coisa, a gente sempre tá sempre batendo papo, né? Então, eu tive essa ideia para a gente tirar algumas dúvidas com ele sobre todo esse momento que a gente está vivendo e vai viver ainda. Então, Lu, eu separei algumas perguntas aqui que a galera me mandou. Eu vou te mandar aí, ó. Vamos lá. Pra gente dar início aí nas perguntas. Calma aí. Quanto tempo você acha que o Brasil se levará para se recuperar? Quanto tempo você acha que vai demorar para se recuperar de tudo isso que está acontecendo aí, economicamente falando? Tá, então vamos lá. Esse é um dado em números que ainda ninguém tem e geralmente a parte econômica não apresentou nada sucinto ainda. Mas estima-se que, por exemplo, se voltasse já nessa semana, se terminasse a quarentena, voltasse pelo menos a ter o lockdown vertical, estima-se que vai demorar aí de 1,5 a 2 anos. Para Agora, voltar a retardando recuperar do isso, jeito que estava. para voltar a recuperar do jeito que estava, de 1 ano e meio a 2 anos. Agora, permanecendo mais tempo, isso vai se agravando a parte econômica, é natural, né? Sim, entendi. Ó, vamos lá. Como economizar neste momento de crise? Então vamos lá. Como economizar nesse momento de crise é uma das coisas mais fáceis que tem acontecido, né? Essa é a parte mais fácil de fazer. Porque, por exemplo, muitas pessoas que saíam de casa hoje estão economizando. Muitas pessoas que saíam para balada, barzinho, essas coisas, estão economizando e estão ficando mais tempo em casa. Então, assim, cada um tem uma realidade. O que eu tenho orientado vários clientes meus e até alguns amigos próximos é que não tem uma condição financeira tão privilegiada e estão preocupados com o dinheiro acabar, é de pegar um caderno e anotar quais são as prioridades. Inclusive, por exemplo, vou ao mercado. Então, por exemplo, o que é prioridade? Faz uma lista antes de ir ao mercado para ver o que realmente é prioridade, o que precisa focar, porque é uma coisa que nós não sabemos por quanto tempo ainda vamos ter mais essas quarentenas, quanto tempo será estendido, né? Então, Sim. foram algumas coisas que eu adotei aqui em casa. Por exemplo, hoje os únicos luxos que a gente está se dando aqui em casa é pipoca e Netflix. O resto estamos indo no basicão. É que a gente não sabe quanto tempo que isso vai durar, né? Então, não é bom fazer muitas extrapolias aí nessa fase. Então, vamos lá. Ó, teve uma menina que falou assim: estou com a conta bancária cheia na quarentena. E na quarentena eu não gasto com nada. Onde que ela pode investir?
Então, aí, quando a gente O que fala, ela tipo, pode essa live, investir nesse momento? O então que ela vamos pode lá. investir? A ideia da live foi ser uma ideia muito generalista, porque tem pessoas de todos os perfis aqui, né? E Sim, de não só, inclusive, de perfis financeiros, mas até de perfis de densidade geográfica diferente. Então, assim, qual é a ideia? Primeiro, que toda economia é bem-vinda nesse momento. E segundo, já que está sobrando mais dinheiro para ela investir, aí tem que entender, por exemplo, quanto que é que está sobrando e qual é o objetivo dela com esse dinheiro. Se, por exemplo, se ela já tem um colchão de emergência, uma reserva, e já está cheio para alguns meses, então esse dinheiro seria o over, seria o plus. Esse plus pode ser direcionado ou para alguns projetos de vida ou para a caixinha da independência financeira, que é o dinheiro de longo prazo. E aí, a partir do momento que definir quais são as finalidades e propósito dela, fica mais fácil de indicar quais são os melhores investimentos, né? Prazo versus retorno. entendi. Qual é a melhor forma de se preparar para essa crise econômica? Qual que é a melhor maneira aí para a galera se preparar? Então vamos lá, no âmbito financeiro, a melhor forma de se preparar é economizar o máximo possível. A maioria já está ficando dentro de casa e cortando despesa de forma natural e compulsória, Sim, né? Nem por querer só. Agora, a melhor forma era ter se preparado, ter se prevenido antes. Quem não se preparou e não se preveniu antes, e está com esse tipo de preocupação, aí já tem que pensar num outro viés, que é um viés de empreendedorismo. O que poderia estar empreendendo nesse cenário atual? Então tem que inventar alguma coisa online, alguma coisa que tenha um apelo online, alguma coisa que você consiga divulgar online para tentar buscar alguma fonte de renda para repor aquela renda que você perdeu. entendi. Eu vi assim, eu tenho vários clientes e tem alguns clientes que até comentam comigo que no condomínio deles, por exemplo, as pessoas já começaram a se reinventar. Então um liga para o outro, um oferece geladinho, o outro oferece passear com os cachorros, por exemplo, para tentar se remunerar de alguma forma. Entendi. É, o importante é pingar, né? Qualquer dinheiro que vai entrando aí nessa fase é bom. E às vezes quem não tem esse viés de empreendedorismo é uma boa hora de tentar desenvolver alguma coisa, de pensar em alguma coisa, porque o que está mais sobrando é tempo para pensar. Sim. Faz um compilado sobre finanças e, se puder, investimentos. Fazer um compilado de finanças e investimento. Então vamos lá. Finanças nesse momento, quem não se preparou, agora está sofrendo mais. É a vida como ela é. E aí tem várias pessoas que vai falar, mas eu não ganho bem, eu ganho pouco, eu ganho. Então vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ganha aí R$ 1.200 por mês, por exemplo. Essa pessoa ganha pouco, mas Vamos mais. pegar um salário mínimo. Muita gente ganha um Então, salário mínimo. Vamos vamos pensar pegar aí na nessa. média, então, que seja de R$ 1.050 por mês. A vida é toda proporcional, né? Uma pessoa que ganha R$ 1.050 por mês, ela tem um padrão de vida direcionado a mais ou menos isso. Uma pessoa que ganha 15 tem um padrão de vida, o carro é mais oneroso, é mais custoso, tudo é meio proporcional. Então, o que acontece? Uma pessoa que ganha R$ 1.050 por mês, muitas vezes chega no final do mês, gastou mais do que ganhou, chega endividada usando cheque especial. Só que é o seguinte, se o lugar que ela trabalha, ou se o chefe dela, ou o patrão dela, alguém chegasse dela ou dele, e falasse assim, ó, eu vou ou ter que te demitir, ou vou ter que reduzir seu salário para R$ 980 em vez de R$ 1.050. Muitas vezes essa pessoa iria preferir a redução do salário do que perder o emprego. E ela ia se adequar a viver com os R$ 980. Então é mais um paradigma. Então é mais fácil a pessoa que ganha R$ 1.050 ela arrumar uma dívida com ela mesma. Ela tentar guardar entre 50 a R$ 100 por mês, tirar aquele dinheiro para ela, como se ela tivesse se pagando, esse dinheiro é meu, vou guardar para mim, e o restante ela tentar viver com aquilo e tentar sempre rever as contas, sempre que possível, para tentar ir reduzindo. Despesa, cara, é igual unha. Tá sempre crescendo e a gente tem sempre tá cortando. Entendi. Vamos lá. Essa daqui já foi.
como você analisa as empresas de call center nesse cenário de crise mundial? Porque é muito aglomerado, né? Nessas empresas de call center aí, de repente vai ter muito corte. Então, na realidade, call centers já são empresas que já vêm sofrendo faz tempo, antes desse cenário de crise mundial, porque está tendo várias proibições, algumas pessoas já colocam lá que não querem receber ligação de call center, outros lugares têm cadastro e tal, então isso já vem reduzindo há algum tempo, porque virou uma coisa maciça de, às vezes, 8 horas da manhã você está recebendo ligação. Nada contra, quem sabe a minha história profissional, sabe que uma das minhas passagens profissionais foi por call center, trabalhei aí quase 3 anos em call center, mas ou as empresas têm que se reestruturar nesse momento e estar preparada para um método de atendimento home office, sim, ou realmente vai ter demissão, porque não faz sentido, nenhum empresário consegue manter ou segurar muitos funcionários por muito tempo sem ter receita. Né? Existe um estudo americano, não é nem brasileiro, que em média as empresas americanas têm um capital de giro para 27 dias, em média. Aí você traz isso para a realidade brasileira. A realidade ainda é bem inferior. Então a conta não fecha. Agora é hora de comprar ações? Você acha que agora é hora de investir em ações? Antes disso, as ações já tinham dado uma queda, né? Aí agora... Então, as ações chegou aí mais ou menos perto de 62 mil pontos. O que acontece? Já subiu um pouco, desceu, subiu, desceu, subiu. Geralmente, depende do dinheiro que você vai colocar na compra de ações. Se é um dinheiro que está sobrando, além do seu colchão de emergência, o seu colchão de segurança, de repente pode ser uma boa alternativa, porque realmente tem muitas empresas que estão com os valores abaixo do que de verdade elas valem. Sim. Então, elas estão com preço menor, o valor das ações dela. Mas não espera que vai investir para um retorno daqui 2, 3 meses. Isso daí vai ser a longo prazo, né? Não, a médio prazo. Eu acredito que, por exemplo, algumas empresas, num intervalo de 1 ano e meio a 2 anos, já vai ter uma recuperação significativa. Então, assim, passa a ser um investimento interessante como diversificação, mas não colocar todos os ovos na mesma cesta. Entendi. Então seria uma alternativa legal aí, né? Sim, agora abriu uma oportunidade na janela, porque a Bolsa chegou a bater quase 120 mil pontos e hoje está em 70 mil pontos, mais ou menos. Então, assim, caiu bem. Abriu uma curva de queda bem, assim, significativa, com oportunidades de compra. Sim. Como eu posso investir com pouco? Seria, um salário mínimo, igual a gente estava falando. E qual é a melhor ferramenta para investir com pouco valor? Uma pessoa que tem um salário mínimo, que vai começar a guardar 50 ou 100 reais, mais importante do que o investimento ou do que a rentabilidade, nessa fase de começar a investir, é a disciplina de investir. Então, a pessoa tem que focar na disciplina, ela tem que estar focada em todo mês separar um pouco. Eu acho que a pessoa que não investe, eu acho que o mais importante é ela criar o hábito, né, de separar. Sim, criar o hábito de separar e ter a disciplina dessa acumulação. Então, a pessoa tendo essa disciplina, ela pode começar até por poupança inicialmente, com um valor baixo desse. Na hora que o montante começar a ficar maior, por exemplo, chegar nos 5, 10 mil reais, aí pode ir para outros investimentos com melhores alternativas. Aí é através de corretoras e não bancos, porque corretoras para esses tickets mais baixos têm melhores opções com rentabilidades atrativas. Sim, corretoras, né? Ó, deixa eu ver aqui. Qual é o melhor momento para investir o seu dinheiro? Cara, o melhor momento para investir seu dinheiro é o ontem. Quanto mais rápido você puder começar a investir seu dinheiro, melhor é. Poupar é sempre uma ótima estratégia de você se prevenir, né? Contra uma emergência, por exemplo, quem começou a poupar há tempos atrás, que tem já um colchão de segurança, está sofrendo bem menos nesse momento de crise. Sim. Deixa eu ticar aqui. Eu ia tirar o dinheiro da poupança para aplicar a menor reserva de 6 meses. É melhor esperar? Então, menos a reserva de 6 meses, né?
Então, assim, o que acontece? Se ela tem a reserva para 6 meses e já está na poupança, realmente a reserva ela tem que ter muita liquidez. É um dinheiro que você tem que resgatar rápido numa dor de barriga. Em 6 meses, dependendo do ramo de atividade da pessoa, é um prazo confortável. Então, o que exceder disso, ela não precisa estar com 100% do capital dela na poupança. O excedente desses 6 meses, desse valor que ela tem para 6 meses, ela pode buscar outros investimentos melhores, com melhores rentabilidades. Entendi. Ó, tem uma que me mandou assim, ó. É melhor adquirir minha TV 8K agora ou esperar? Será que vai haver queda de preços ainda? Ela quer saber se ela deixa para comprar agora ou aguarda, se ainda acha que vai diminuir os preços. Então, o grande problema é que o mercado de varejo ele é muito levado pela oferta e demanda, né? E nós não sabemos como que vai ser o pós essa crise, quanto tempo vai demorar, o que vai acontecer. Sim. Eu já vi várias empresas fazendo bastante assim promoções online. Aí o que ela tem que ver é que é o seguinte, tem que fazer conta, cabe no bolso dela, o preço está numa promoção razoável e não vai atrapalhar a liquidez dela também, porque não adianta ela pegar o dinheiro agora, a TV está numa baita promoção, ela gasta o dinheiro na promoção, demora para sair da quarentena e ela fica sem dinheiro para as outras necessidades. Então é uma questão de prioridade. Agora, se ela vê que está numa promoção boa e o gastar desse dinheiro não vai atrapalhar ela, por mais que se demore essa quarentena, eu acho que ela tem que tomar a decisão quanto antes, não ficar esperando o pós. Porque o pós pode ser que não venha, pode ser que fique esperando um preço melhor e ele não apareça. Sim. Devemos comprar imóvel nesse cenário de crise? Então vamos lá, cenário de crise, geralmente quem tem dinheiro faz dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Quem tem condições de comprar um imóvel agora, tem condição de pegar e vai ganhar um preço bom. Se for uma ótima oportunidade e já estava com predisposição para comprar imóvel, ótimo. Porém, não pode ser aquele dinheiro do colchão de segurança e que vai deixar a pessoa sem liquidez para os próximos 3, 4 meses para poder passar por essa crise. Não influenciando de 3 a 4 meses, pelo menos, para ela passar por essa crise e sendo uma boa oportunidade, é um bom investimento. Ó, eu tinha colocado meu apartamento à venda. Você acha que é melhor ser conservador neste momento? Você acha que para a venda do imóvel é um bom momento? Então, mas o que é ser conservador? Porque, por exemplo, aí precisava entender o contexto. Tinha colocado apartamento à venda para quê? É o apartamento que ela mora, ou que ele mora, é o apartamento que ia vender para ir morar de aluguel e aplicar o dinheiro, é um apartamento que está lá parado e não está gerando renda e só despesa, porque um imóvel parado gera despesa de condomínio e talvez IPTU, então, de repente, é hora de vender. Agora, só tem que tomar cuidado de os outros não querer ver que estão com dinheiro e querer... Ia trocar. A Flavinha, ela tá na live aí, eu vi que ela tinha mandado essa pergunta, ela ia trocar o de apartamento. Então, aí vale mais ou menos na mesma linha de raciocínio da pergunta anterior. Vou trocar de apartamento. Geralmente vai trocar de apartamento, vai dar um update, vai comprar um apartamento melhor. Ok, esse apartamento melhor, a condição tá boa de negociação ou não? Ou vai contrair uma dívida? Se for contrair uma dívida, agora não é o cenário de contrair dívida, agora é o cenário de ficar um pouco mais conservador nesse aspecto. Não, eu ia colocar o dinheiro e pagar à vista. Tá, além desse dinheiro que você vai pagar para dar o upgrade à vista, você tem mais dinheiro de reserva, de segurança, de colchão de segurança? Tenho. Então, tranquilo, se for bom negócio, você está vendendo imóvel por um bom preço e está comprando outro por um bom preço, zero de estresse. Só precisa contextualizar tudo isso. Sim. Esse daqui já foi. Qual é o plano financeiro que você indica para fazer em cima do valor do salário mínimo? Então, o plano financeiro que eu indico primeiro é a disciplina
de tentar tirar que seja de 50 a 100 reais para criar cultura de guardar, pegar gosto por guardar dinheiro. E aí pode ser uma poupança. Quem não tem disciplina pode chegar no seu banco e fazer uma poupança pré-programada, que todo dia X, lá no dia que cai o salário, já tira 50 reais e joga para a poupança de forma automática. Porque aí é uma forma da pessoa ir criando a disciplina. Entendi. A Jamília aqui perguntou, ó, Tesouro Direto ainda é o mais seguro? Então, Tesouro Direto, o risco é o governo, né? O risco é o governo federal. Então, assim, precisa entender o que é segurança, o que as pessoas entendem como segurança. Agora, o Tesouro Direto, para quem tem condição de aplicar no longo prazo, abriu algumas boas oportunidades há 2 semanas atrás, com rentabilidade bem atrativa. Mas era com títulos para vencer em 2035. A pessoa pode sair antes desses títulos? Pode negociar esses títulos antes? Pode. Mas pode ser que ela saia com deságio e não ganhe toda aquela rentabilidade que estava esperada. Ou pode ser que ela saia com ágio. Se for um título que tem muita gente procurando, ela pode sair numa alta, porque esses títulos de longo prazo, eles têm uma variação, né? Então, aí depende. Mais uma vez, se for comprar um título desse de longo prazo, não pode ser o dinheiro do colchão de segurança. Vale a pena investir em CDB depois dessa crise? Investir em CDB? Então, para quem tem um perfil conservador, CDB é uma boa ferramenta, né, e instrumento de investimento. Agora, não vale muito a pena investir em CDB de bancos grandes, porque eles pagam pouca rentabilidade, não dão tanto retorno. Aí tem pessoas que vão falar assim, pô, mas eu vou comprar CDB de um banco de segunda linha, de um Indusval, de um Daicoval, ou de um Induscred. Só que assim, o CDB, ele tem o fundo garantidor de crédito pelo Banco Central. Então, até 250 mil por instituição e por CPF, a pessoa está garantida. Então, ela pode diversificar e pode investir em CDB sem estar correndo risco. Entendi. Boa. Deixa eu virar a página aqui. Galera, depois que eu terminar algumas perguntas, quem quiser mandar pergunta aqui também, se tiver alguma dúvida. Sobre o dinheiro em poupança, é seguro? Então, dinheiro em poupança, ele é seguro que ele também tem um fundo garantidor de crédito, nos mesmos moldes do que o CDB. Agora, por exemplo, a poupança, desde quando ela existe, ela só teve aquela época do Collor, que travou lá e bloqueou o dinheiro da poupança de todo mundo, mas com exceção disso, nunca mais aconteceu e eu não vejo perspectiva de acontecer novamente de médio a longo prazo, pelo menos nos cenários que a gente tem vivenciado, não. Então, é um investimento seguro. Boa. Só que, assim, o grande problema da poupança hoje é que o que ela rende não repõe a inflação. Então, a pessoa ela tem que estar ciente que o que ela investe na poupança, o dinheiro dela não rentabiliza nem o que a inflação gera. Então, todo ano, na realidade, ela não está nem corrigindo o dinheiro dela de acordo com a inflação. Ela está perdendo dinheiro. Então, ele é tão seguro que ele não remunera tão bem. Será que o cenário será igual a 2016? Então, aí, quando fizeram essa pergunta, o cenário vai ser igual de 2016, eu não entendi o contexto. Por exemplo, se é em relação ao impeachment do presidente, porque em 2016 tivemos o impeachment da Dilma, se é em relação à crise econômica, porque a crise econômica de 2016 foi uma crise que não foi tão acentuada. Então, mas a crise econômica foi mais 2014, 2015, não? Nós tivemos alguns anos de recessões, desde 2012 veio se acentuando uma crise, em 2016, depois que a Dilma foi impeachmentada, o governo começou a dar um fôlego, começou a ir respirando, então 2016 foi um ano que começou pelo menos a estancar a ferida. Entendi. Deixa eu riscar aqui. Qual será a primeira reação do mercado? Mandar embora ou montar estratégias inovadoras? O que você acha? Então, a primeira reação do mercado é o seguinte: o nosso mercado e o nosso PIB hoje, ele é muito composto por pequenas e médias empresas.
Então, o que, que acontece? Muitas empresas não têm um fôlego tão grande. Então, a estratégia é lógico que todo empreendedor, todo empregador, ele não quer ver o negócio dele degringolar. Mas uma vez que ele tem que escolher entre ficar sem ter condição de pagar o funcionário, o cara ficar sem o salário, ou mandar o empregado embora, que aí pelo menos o cara pega o fundo de garantia e entra com o seguro-desemprego, ele vai optar por mandar o empregado embora. Isso é um fato. Entendi. Então você acha que a primeira coisa que vai acontecer, a reação é mandar o pessoal embora, né? Sim, não tem como. Não dá para segurar. A maior parte das empresas não consegue segurar mais do que um mês a folha de pagamento. Ó, na sua opinião, o que mata ou mataria mais? O coronavírus ou a recessão econômica? Então, essa é uma equação que governo nenhum do mundo inteiro conseguiu achar. Então, por exemplo, assim, os números da saúde são números que estão explícitos o tempo todo, que eles vêm com números, vêm com, pelo menos, inclusive, algumas estatísticas A, B e C. Ah, se acontecer isso, acontece isso, o número chega a tal, se acontecer tal, chega a tal. E números econômicos palpáveis, ninguém do mundo inteiro apresentou ainda. Então, está ficando difícil de você poder comparar, de você poder falar o que vai ser mais prejudicial. Eu acredito muito que o ideal seria um equilíbrio, mas assim, olhando para o passado, por exemplo, a nossa recessão de 2012 a 2017 matou 31 mil pessoas, 32 mil pessoas morreram. Morreram por fome, depressão, suicídio, por N motivos. Então, assim, isso é um fato alarmante. Outra coisa, para cada 1% que aumenta de desemprego, aumenta quase 2% o índice de homicídios. E numa recessão econômica ou num colapso econômico, o índice de desemprego vai aumentar muito. Nós estamos falando aí que o governo, sendo otimista com algumas coisas, acredita que vai aumentar entre 7% e 8% o índice de desemprego, que já era alto. Então, assim, se nós vamos falar que vai aumentar 7%, 8%, nós estamos falando que vai aumentar de 12% a 15% o índice de homicídios, por exemplo. Entendi. Ó, como irá ficar a geração de novos empregos com a recessão econômica e financeira? Na realidade, nesse primeiro momento, o mais preocupante é a manutenção dos empregos existentes. Eu acredito que a geração de novos empregos é uma coisa ainda mais distante. Eu também. Vai demorar mais aí, coisa de 1 ano e pouco, tal, para o mercado começar a pulsar como estava pulsando antes. Sim. Minha maior preocupação é desemprego e a falência dos ME. Como você vê esse cenário? Então, mais uma vez entra naquela equação que eu acho que a maior adversidade de qualquer governo é achar uma equação entre saúde e economia. Só que o que está acontecendo é muita polarização. Ou se foca 100% na saúde, ou quer desfocar 100% da saúde e abrir de uma vez. Eu acredito que o meio termo seria a melhor equação. A questão não é a quarentena em si, eu acho que a quarentena em si no Brasil inteiro hoje é um momento salutar, eu acho que é um momento que tem que ter, que tem que estar fazendo para inibir. Mas o que mais me preocupa é quando eu vejo os governos discutindo propostas econômicas, para não deixar, tipo assim, entrar em colapso econômico, de gerar esse desemprego. Então, como eu não estou vendo eles também canalizar energia para isso, que é o mais preocupante. Não é que, vamos ficar parado, por exemplo, em São Paulo até o dia 22, tá? E depois do dia 22? Ninguém está falando em economia. Está todo mundo direcionado só para a saúde. Não que a economia, que tinha que abrir amanhã, mas tinha que já estar se traçando algumas estratégias econômicas, nem que seja para o pós-dia 22. O que vai ser, o que o governo vai fazer, o que vai dar de incentivo os governadores, como que vai tentar salvar o pequeno empresário, né, a microempresa. E eu não estou vendo eles discutirem isso. O tempo, todos os números que são apresentados em qualquer coletiva que você vê são só números da saúde.
você não vê números com suposições econômicas, que se ficar até o dia 22 afeta tanto, se ficar até o dia 10 de maio vai afetando. Você não vê esse tipo de levantamento, entendeu? O mais preocupante é que eu percebo que eles não estão dando muita atenção para isso. Eu vou ver aqui na caixinha de pergunta. As perguntas aqui que eu tinha selecionado já acabou. Eu vou dar uma olhada aqui na caixinha de pergunta. Quem quiser perguntar alguma coisa, manda aqui ou manda pelos comentários. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a respeito do assunto. Aproveitar que ele está aí à disposição para... Tem algumas perguntas aí, não tem? Tem algumas aqui. Ó, Marília Cortes aqui diz: conheço uma pessoa que lucrava 70 mil com a empresa e gastava exatamente os 70 mil, e agora está buscando muita estratégia para não quebrar, justamente por essa falta de planejamento. Então, realmente, é o seguinte, a falta de planejamento não está ligada ao quanto a pessoa ganha, tal, e o quanto ela gasta. Realmente, assim, tem pessoas que ganham muito bem, igual você está citando essa aí, e às vezes gasta igual ou mais do que ganha. Então, assim, o planejamento é tudo na vida. Realmente nós temos hoje a maior empresa de planejamento pessoal do Brasil. Por quê? Porque nós vimos que era um nicho de mercado, que nós atuamos nesse nicho, e até traçando assim uma metáfora, por exemplo, porque tem muita gente que vem também e fala: eu faço um planejamento, mas não tem gatilhos para algum momento de crise. Vai só num planejamento só. Quem só tem uma estratégia, em determinado momento, pode não ter nenhuma. Então, até traçando uma metáfora com que está passando aí a maior parte das pessoas ficando em casa e tal, acho que tem assistido aí, algumas acompanham lá Casa de Papel. Quando você vê lá o planejamento do professor, por exemplo, você vê que ele tem o plano A, se der errado ele tem o plano B, se der errado ele tem o plano C, e se der errado vai para o plano X, que é o nome Y. Ele tem plano, hein? Então, assim, mas tudo é o quê? Planejamento. Sentaram, esboçaram tudo que poderia dar de errado e realmente algumas coisas deram. Agora, imagina que a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, que tem pouca educação financeira, vivem meio num looping financeiro. Nunca se planeja, ganha, gasta, cai o salário no final do mês, gasta, às vezes no decorrer do mês vai usando o limite do cheque especial, chega no final do mês o salário que cai é só para cobrir o cheque especial e não tem planejamento nenhum. Então, assim, traçando uma analogia, você imagina as pessoas sem planejamento, o que seria dessa série? Né? Que o fundamental todo é o planejamento. Então, o planejamento faz toda a diferença na vida das pessoas. Ó, eu vou abrir a caixinha aqui, Lu, aí eu vou colocar algumas perguntas na tela para você responder. Calma aí. Espera aí. Vamos lá. Ó, apareceu aí? Sim, a tabela regressiva da previdência privada é melhor? Se você for investir para longo prazo, pensando no longo prazo e tiver essa disciplina, sim, é melhor você aplicar nesse modelo. Aí tem que entender também o quanto que você vai investir, para que prazo que é, se o que você está investindo é o que vai fazer criar sua independência financeira no futuro, ou se você está se boicotando, porque de repente você está guardando um valor X, está achando que é o suficiente e não é, então você só está se boicotando. Mas a tabela regressiva pro longo prazo é a melhor opção. Só que, geralmente, as pessoas costumam misturar as caixinhas e usam dinheiro da Previdência, às vezes, para trocar carro, para trocar apartamento, tudo que juntou vai lá e aí vai pegar o dinheiro antes, aí é pior, porque começa num custo maior de tributação. Sim. Vamos lá. Vou pôr outra aqui. Antes de colocar outra pergunta aqui, eu vi algumas pessoas colocando aqui nos comentários, para você dar algumas dicas de planejamento. Então, as dicas de planejamento você tem que entender o quanto que você ganha, fazer um levantamento das suas despesas, e aí o que é mais fácil, mesmo para quem empreende, é buscar uma rentabilidade melhor, é buscar um ganho maior? Todo mundo almeja isso, mas isso não vem na mesma velocidade
e não está 100% no nosso controle de imediato. Está no nosso controle de plantar para ganhar mais. Mas não que isso aí é uma coisa que é rápido de acontecer. O que está mais no nosso controle? É bater onde? Nas despesas. É mais fácil economizar ou poupar? Geralmente é mais fácil economizar, que está mais no nosso controle, está na nossa mão. Então, assim, aproveitar esse momento de reflexão, que todo mundo está tendo um pouco mais de tempo, porque o dia a dia, a vida é muito corrida, e às vezes a gente acaba, até porque finanças nem todo mundo gosta, nem todo mundo gosta de matemática, nem todo mundo gosta de números, e vai procrastinando se debruçar sobre as suas próprias finanças. Então, acho que é o momento, tá com tempo, senta, vai entender um pouco, contextualiza. Agora, não dentro desse novo cenário, porque automaticamente está em casa, vai acabar economizando, mas puxa como eram os meses um pouco lá para trás, janeiro, fevereiro, como que foi os gastos, para ver o que já poderia estar sendo economizado, entendeu? Para poder ter a disciplina de poupar. Sim, calma aí, agora eu vou soltar outra pergunta aqui da caixinha. Ó. Então, previdência privada, hoje, tem várias instituições que têm planos bons. Tem algumas previdências que são multimercado, que um percentual dela investe em fundos multimercados para buscar uma rentabilidade maior num cenário de longo prazo. Então, assim, tem previdências de algumas empresas que não são banco, que geralmente tende a pagar melhor. Então, o que tem que analisar na hora de adquirir uma previdência primeiro, ver qual é o histórico da rentabilidade que ela vem te entregando. Se o benchmark dela for o CDI, por exemplo, que é uma taxa atrelada ao Selic, e aí a gente vai entrar em sopa de letrinhas, né? E aí nem todo mundo entende, mas assim, o que acontece? Você vê o histórico de rentabilidade que ela está dando líquida e comparar. Sim. Deixa eu pôr aqui. Aí, ó. Robson perguntou. Então, Robson, vamos lá. Se você tivesse 10 mil, onde eu indicaria você investir e qual a melhor rentabilidade? Primeiro que é o seguinte, se fosse o seu único os 10 mil, eu ia querer entender quanto você precisa para sobreviver por mês, quanto que é a sua despesa mensais, para eu saber o quanto que você precisaria ter para pelo menos aí alguns meses das suas despesas num colchão de segurança. O colchão de segurança tem que ter muita liquidez. Uma vez que o dinheiro tem muita liquidez, não te traz tanta rentabilidade. Então, teria que ser em fundos conservadores, com resgate em D0, que você pede dinheiro, o dinheiro cai na conta no mesmo dia, ou talvez até em poupança. Agora, vamos supor que dos 10 mil, 5 mil seria para o seu colchão de emergência, fosse essa a sua necessidade. Aí os outros 5 mil você poderia posicionar num CDB um pouco melhor, ou em fundos melhores, que rendem mais, mas que tem um resgate em D17, ou buscar alguns investimentos assim de mais longo prazo, algum CDB pré-fixado, algumas coisas assim do gênero. Boa. Vamos lá. Qual você acha que é a área mais atingida, que vai ser mais atingida? Na realidade, a economia está muito linkada. É mais fácil falar quais são as áreas que eu acredito que não serão tão atingidas. Mas que tem são alguma as que áreas que vai sofrer mais? Cara, as áreas que mais estão sofrendo mesmo, se a gente for analisar, são de bares e restaurantes. A grande maioria dos restaurantes que eram mais presenciais, ou baladas, por exemplo. Todas as áreas que eram e que tinham que ficar a gente se aglomerando mais, tá fora de contexto no momento. Né? E essas áreas geralmente são áreas que as pessoas não têm tanto dinheiro para segurar muito tempo fechado também. Boa. Ó, o turismo, você acha que vai ser muito afetado por conta dos aeroportos e tudo mais? Então, depois de bares e restaurantes, turismo, na realidade, foi uma das áreas mais afetadas, porque não é nem porque as pessoas não podem viajar, não tem nem voo,
Por exemplo, se você entrar hoje em algum site de pesquisa de voo, por exemplo, Decolar, e pesquisar passagem para a Europa para o mês que vem, não tem disponibilidade de voo. Então, assim, é uma área que foi mega afetada também. Aí, o que essas pessoas têm que fazer? Assim, reinventar com turismos locais, alguma coisa assim. Sim, boa. Mas, então isso também acaba afetando a rede hoteleira, né? Sim, aí é todo assim, é uma engrenagem, afeta a rede hoteleira, afeta também o comércios locais, que dependiam, porque tem cidades, por exemplo, principalmente no Nordeste, algumas cidades que vivem e respiram turismo. E essas cidades hoje estão que nem cidades fantasmas, né? Boa. Eu tô vendo aqui, tem mais perguntas. Cara, jornais aqui, ó, o Jean André fez uma pergunta aqui. Jornais, você acha que Vai. será muito afetado? Na realidade, eu acho que jornais não serão muito afetados, porque informação é uma das áreas que estão aí como essenciais. Os jornalistas estão trabalhando de forma normal. A única coisa que talvez afete os jornais é que algumas mídias ou algumas empresas que faziam publicidade nos jornais talvez não vão estar investindo em mídia nesse momento. Aí tem que focar alguns ramos que ainda estão em evidência. Por exemplo, mercados que continuam abertos, farmácias, tentar buscar meios alternativos de publicidade. Boa. Ô Lu, vou falar pra galera mandar pergunta aqui nos comentários que fica mais fácil. Eu só vou encher aqui de água e já volto, mas aí você seleciona alguma pergunta aqui e vai respondendo que eu já volto. Tá, 1 minuto, rapidinho. eu vou vendo aqui e vou falando com a galera. Ó, Daniel, tá querendo rir, eu vi um sorrisinho querendo sair. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Vamos ver aqui mais perguntas. Concessionárias de veículos e serviços de venda. Na realidade, o mercado está muito travado, já não estava tão aquecido. É um mercado que já vem sofrendo já faz algum tempo. Nós vimos algumas montadoras fechando, algumas coisas assim, e agora se agravou, se assentou mais a crise ainda, né? E porque geralmente as pessoas hoje não estão nem com cabeça e com foco para trocar de carro, para fazer. Algumas pessoas que eu conheço e que estão com bastante liquidez e têm um dinheiro, têm bastante gordura financeira, eles até fazem negócio, mas faz negócio matando, assim, comprando. Num preço bem abaixo do que o mercado está ofertando, né? Então compram de quem tem a necessidade de gerar liquidez e está queimando o que tem. Algo que eu não vejo hoje nas concessionárias de veículos, né? Que trabalham com veículos num preço quase meio que tabelado ali. Voltei. É muito complicado para o autônomo e ainda mais para cidades do interior que ficam longe dos grandes centros. Na realidade, Vera Lúcia, Vera Lúcia, na realidade está complicado para todo mundo, né? Esse negócio fechou geral e que um processo encadeia, uma coisa vai afetando a outra. A única diferença é que vai ter gente que vão sofrer mais e gente que vão sofrer menos, mas não existe quem não irá sofrer na conjuntura atual. Sim. Que dica Sim, você dá para MEI? Então, aí depende muito do que o MEI fazia. Agora, por exemplo, o MEI entra na ajuda de custo do governo. O MEI ele está ali, por exemplo, podendo ter acesso à ajuda que o governo tá dando, né? Então, as pessoas têm condição de ir lá, entrar no site, se inscrever e talvez ter acesso a algum auxílio do governo lá. Sim. Quem é MEI? Eu vou Está fazer enquadrado. o seguinte, Lu. Eu acho que eu vou ter que sair para salvar a live. Já tá dando 1 hora, será? Eu não sei, eu tô vendo uma galera falando para salvar a live.
porque uma hora eles encerram a live e eu não consigo salvar. Então eu teria que. Em 5 minutos vai dar 1 hora. Então eu vou sair É, já, vou salvar e a gente já volta. tá, Fechou? Só vou salvar fechou. aqui e a Então gente já vai lá e a volta. gente volta.